Saudações, você está assistindo o Conexão Teológica. Eu sou o Joás e hoje nós vamos discutir, eu e o Edivaldo, né, presbítero Edivaldo lá da nossa igreja de Santa Cruz. Nós vamos falar sobre alegria. É um tema que é muito recorrente nas escrituras, né, e tem muito assunto, mas a gente vai bater um papo, né, sobre o tema, visto a sua importância, né, para os dias de hoje, né, todos carecem, todos buscam, né, a tal felicidade, né, e isso tem a ver com alegria, e nós vamos ver o que isso quer dizer para nós cristãos, né, o que é alegria para um cristão. É um prazer poder estar com você no Conexão Teológica, é um prazer maior ainda poder falar com você, que acompanha toda a programação do ADEC TV, e como você já disse, né, falar de alegria, em épocas em que há tanta dor, há tanto sofrimento, nada melhor para um papo teológico do que algo que é tão necessário na vida. E a palavra de Deus, ela norteia esse assunto de Gênesis a Apocalipse, porque o ser humano ele nasceu para ser feliz. O ser humano ele nasceu para viver uma vida alegre, né? E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre alegria? É um mandamento, é um sentimento, né? Nós vemos aí nas ciências de forma geral falando desse sentimento, né? Dessa questão de alegria, né? O que é alegria para mim? O que é alegria para você? Né? O que te alegra? Né? Então, é muito gostoso a gente poder começar a falar sobre isso, né? Para nós cristãos, né, um dos versículos que eu acho que nos chama a atenção por quem escreveu e como escreveu, está lá em Filipenses 4:4, quando Paulo diz, né, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, ou em outras expressões vai dizer, né, alegrai, né, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a alegria, ela é algo que você precisa trabalhar, né, e a gente vai bater esse papo aqui e a gente vai entender que a alegria, ela precisa ser trabalhada, né, na questão do ser humano. Então parece que a primeira coisa que a gente vê sobre alegria, né, nas escrituras é que é uma ordenança, né? É uma ordenança. Se o apóstolo, não só aos filipenses, né, disse aos tessalonicenses também, né, alegrai-vos, né, ele, na sentença seguinte, né, alegrai-vos, orai sem cessar, né? Então é uma questão de ordenança divina. Deus quer que a gente se alegre, né? E interessante que a nossa alegria, né, está no próprio Senhor que dá essa ordenança, né? Porque esse sentimento de alegria, ele é inerente à condição que a pessoa passa. Para mim estar alegre eu preciso estar com saúde. Para mim estar alegre eu preciso estar com as minhas finanças em dia, eu preciso ter recurso. Para mim estar alegre eu preciso estar na mídia, né? Eu preciso de... Algumas pessoas, né, só se alegram quando elas postam algo e há tantas curtidas, né, tantas visualizações, a ponto das redes sociais tirar essa questão de visualização, que estava virando uma guerra, porque as pessoas elas estavam começando a ficar refém. Comprando views. Comprando, né, praticamente, né? Então, eu só consigo estar alegre quando eu estou no meio da galera, né? Eu só consigo estar alegre se eu me socializar. Será que isso é alegria? Será que a alegria é uma condição, né? À luz da Bíblia nós vemos Paulo aqui, como eu disse, né, quando ele diz, né, que alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Ele estava preso, olha a situação que Paulo estava, né, quando ele escreveu esse versículo, e a carta toda é uma carta de alegria, e a gente começa a pensar então que a alegria ela é inerente à condição. Isso a gente falando para quem crê na palavra de Deus, quem crê no Senhor, quem deposita sua confiança no Senhor. Mas e para o mundo contemporâneo? A gente começa a observar que as pessoas só se alegram se estiver numa roda, né, num churrasco ou numa festa social. Mas e depois? Será que essa pessoa ela se mantém alegre? Será que a alegria ela tem proporções? A gente fica se perguntando isso. Se a gente olhar para a filosofia, né, parece que a filosofia sempre atrela, né, a alegria, a felicidade, né? A filosofia trabalha mais com a ideia de felicidade, né? Nos termos de Hegel, por exemplo,
né? Quanto mais prazer você tem, mais feliz você é, né? Essa é a ideia. Aí você vai para Spinoza, né? Baruch Spinoza, ele vai dizer que a alegria é algo tipo um ganho de potência, né? Você vai de acordo com a sua potência vital, né? E quando essa potência vital ela sofre um ganho por circunstâncias externas a você, né? Isso é felicidade, né? Então, a filosofia, de forma geral, ela sempre atrela a alegria ou a felicidade a coisas externas a nós, né? A teologia faz isso em algum nível, mas é um tanto diferente. Quando o apóstolo diz alegrai-vos no Senhor, né, há um determinante externo, que é o Senhor. Só que ele é mais interno do que externo, né? É o mesmo apóstolo que diz que nós andamos nele, nós nos movemos nele, existimos, né? Então, ele está em nós, nós estamos nele, por isso nós nos alegramos. Então é um pouco diferente do que a filosofia diz, né? A expressão de Abacuque, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 17 e 18, ele vai dizer assim, ó, portanto, ou seja, entretanto, ou seja, ainda que a figueira não floresça, falando da questão que era habitual para eles, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, aí ele vai dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo é o que vai permear todo o Novo Testamento e a igreja primitiva, de forma geral. Que eles não se alegravam pelas condições externas, mas sim por aquilo que eles tinham interno dentro deles. A presença de Jesus na vida deles era suficiente para mantê-los alegres, independente das circunstâncias, da perseguição, da escassez, da fome, de toda a condição externa não afetava a questão interna. Então, à luz da palavra de Deus, à luz da teologia, a gente entende que a alegria para o cristão, para aquele que crê na palavra de Deus, é algo interno. Ele não precisa de subterfúgios, de coisas externas, para que ele se alegre. A nossa alegria é Cristo, a nossa alegria é a nossa esperança, né? Alegrai-vos na esperança, né? Qual é a esperança do cristão? É uma vida futura. Eu tenho certeza do meu futuro, independente das situações. Também não é uma paranoia, não é uma utopia que a gente vive, né? A gente não vive... então quer dizer então que o cristão vive alegre 24 horas? É lógico que, como um ser humano, todos nós temos. Mas as aflições, os problemas, as circunstâncias adversas, ela não rouba de nós a nossa alegria. Ela passa por nós, mas ela não permanece em nós. O que permanece no coração do cristão é a alegria. Agora, sofrimento vem, mas ele tem que passar. Agora, a alegria ela é constante naqueles que têm o Senhor na sua vida. E isso parece meio paradoxal, né? Alguém que ouve isso da gente, né? Está nos assistindo aí e ouve isso da gente, parece meio paradoxal, né? Incongruente. Como pode? É só olhar para qualquer crente verdadeiro. É só olhar para a vida dele. Olha as circunstâncias que ele está, né? Sejam elas quais forem, você vai ver que ele tem alegria. É nítido, é perceptível, né? Os olhos não mentem. Você vê que ele está alegre. O verdadeiro cristão, a pessoa pergunta assim, poxa vida, mas como é que uma situação dessa o camarada está com esse sorriso largo, e nem sempre um sorriso largo é sinônimo de alegria, né? Nem sempre uma pessoa extrovertida quer dizer que ela é alegre, né? Então, isso engana muito a gente. Tem uma historinha que eu gosto de retratar muito ela, de um cidadão que chega numa cidade e ele vai procurar, ele fica sabendo que naquela cidade tem um profissional, né, da área de saúde, que ele tratava esses distúrbios, e ele estava se sentindo muito para baixo, muito magoado, uma tristeza profunda, e ele não conseguia assimilar por que ele estava sentindo daquela forma. E como tinha esse profissional naquela cidade, ele foi procurar esse profissional na área da saúde que trabalhava nessa questão. Aí ele chega no consultório desse cidadão,
desse profissional da área da saúde, especialista na questão de levantar o astral da pessoa. Ele se sentia muito para baixo, ele buscou essa ajuda e ele chegou e na entrevista o médico começou a conversar com ele e a procurar, né, a causa de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de tanta angústia que aquela pessoa estava passando. Aí ele começou a perguntar. Aí ele pergunta para ele, você está com algum problema de saúde? Porque naturalmente uma pessoa que está cometida de uma enfermidade, de alguma coisa, está passando por um problema de saúde, ela perde a alegria, o sentido da vida. Ele falou assim, não, estou com uma saúde ótima, estou bem. Aí vai perguntar, você está com algum problema financeiro? Porque a gente entende que o dinheiro ele é necessário, né? A gente não vai dizer que a pessoa vai ser feliz, vai ficar alegre sem dinheiro, porque o dinheiro é necessário, né? E não, estou bem, minhas finanças vai bem, eu estou bem. Tem algum problema familiar? Porque os problemas familiares também é um ladrão de alegria, pode roubar a nossa alegria também. Aí ele disse, não, está tudo bem. Falou, então está faltando para você entretenimento, você precisa se entreter. Você precisa... Aqui na cidade tem um circo, chegou um circo fantástico, eu já pude participar. Lá tem um quadro dos palhaços, tem um palhaço que ele é fantástico. Ele vai levantar o seu astral, ele vai fazer você rir, porque eu já vi muitos bons palhaços, mas esse palhaço ele é especial. Aí ele olha para o cidadão não conhece, porque ele está passando naquela cidade, e vai dizer assim, olha, o palhaço sou eu. Aí que entra a grande questão de que uma pessoa extrovertida, uma pessoa que às vezes ela nos faz sentir bem, talvez essa pessoa também ela nem tenha essa alegria. Mas por uma natureza extrovertida, então como a gente vai perceber essa questão de alegria e nesse tempo em que as pessoas estão sofrendo? Então nem às vezes aquela pessoa que pra gente é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma questão paradoxal, como você disse, para a gente conseguir compreender isso, né? Então fica esse grande dilema da alegria. A palhaçada, né? Em algumas culturas ela é mal vista, né? Mal interpretada até, mal compreendida, mas se trata de uma arte, né? A arte trabalha a questão da imitação, né? Da mentira boa, né? Digamos assim, né? É uma premissa da arte trabalhar com o engano, algo que não é real, fazer aquilo parecer real, né? Todas as artes lidam com isso. Então, o palhaço que você olha ali parece que está tão feliz, parece que está tão alegre, né? Pode passar por essas intempéries, né? E não se sentir alegre. E no caso do cristão, se fosse um palhaço cristão, né? Nós poderíamos dar uma receita boa para ele, né? A mesma que o apóstolo deu. A gente falou aqui, o apóstolo ele falou, orai sem cessar, né? 1 Tessalonicenses, né? Orai sem cessar vem depois de alegrai-vos sempre. Então, a alegria e a oração são coisas constantes na vida do crente. E me parece que, olhando para as Escrituras, as duas coisas estão entrelaçadas, né? E isso tem uma lógica, quando a gente começa a pensar sobre isso, né? Porque orar nada mais é do que dialogar, conversar com Deus. E esse é o Criador do universo. É aquele que nos conhece, que sabe toda a nossa estrutura melhor do que nós mesmos, né? E um contato com esse ser tão especial, né? Lógico que é um contato alegrador, né? Por isso que você vê nas Escrituras sempre uma coisa atrelada à outra, né? Você sempre vai ver nas Escrituras alegria e comunhão com Deus entrelaçados. Se você não vê na mesma linha, no mesmo versículo, no versículo seguinte, né, vai estar sempre as ideias entrelaçadas. Por quê? Se eu ando constantemente com Deus, a minha alegria também é constante, né? Porque eu estou constantemente em contato com o ser mais alegrador do universo, né? Então é impossível estar triste diante dele, né? Esse é o ponto, né? Então, quando você olha para o salmista, por exemplo, né, quando ele diz no Salmo 37, né, para a gente
servir a Ele se agradar do Senhor, né? Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, né? Esse agradar-se do Senhor é estar feliz nele, né? É estar alegre nele, porque tem contato com Ele, né? Porque serve a Ele, porque pode ouvi-lo, né? Isso que é o diferencial de quem anda com Deus, né? Se quem nos ouve agora estiver com carência de alegria, né, experimenta se aproximar desse Criador, desse Deus que a gente está falando, né? Experimenta para você ver se esse quadro não vai mudar, né? Eu garanto que muda. Em Provérbios, né, 15, 23, vai dizer o seguinte: o homem se alegra com a resposta da boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. É interessante a gente pensar então que a alegria ela pode ser construída com uma vida de oração, com uma vida de intimidade com Deus, com você viver o melhor de Deus. Aí você vai passar então a ter isso no seu coração. Então a gente começa a compreender que eu preciso também viver, fazer com que as pessoas se alegrem que estão ao meu redor, ou seja, a palavra da minha boca, as minhas palavras têm que ser palavras de vida, palavras que vão produzir alegria nas pessoas, e automaticamente essa alegria vai passar por mim. Porque se eu sou uma pessoa que só produz o bem, que eu sou uma pessoa que convivo no meio das outras pessoas, sempre trazendo aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que a Bíblia diz que é prazeroso, então as pessoas ao meu redor vão ser felizes e vão me fazer feliz, porque uma pessoa feliz, ela contagia o ambiente que ela está. O primeiro verso que foi citado aqui parece que foi Filipenses 4, né? Isso. Alegrai-vos sempre, né? E ele repete, né? Outra vez vos digo, regozijai-vos, né? Alegrai-vos. O hebraísmo sempre de Paulo, né? E isso é um pouco didático também, né? Hoje nós temos recursos de escrita que tornam a ênfase um pouco mais fácil, né? Quando a gente quer enfatizar uma coisa, põe um negrito, um itálico, caixa alta. Destaca, né? Tá destacado. Nas culturas mais antigas, né, onde o papel era mais escasso, né, se usava um método diferente para enfatizar, a repetição, né? Então a gente começou esse quadro dizendo que a alegria é uma ordenança, né, e a gente quer reforçar essa ordenança, né? Você que está nos ouvindo, né, tenha isso em mente, você pode estar alegre sempre, há essa possibilidade, né? E essa possibilidade se dá no fato de conhecer o Criador da vida, né? Conhecer aquele que é capaz de alegrar em qualquer situação, né? Nós vamos fechar esse bloco para um breve intervalo e a gente se vê daqui a pouco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil.
Envolva-se neste mover de Deus. A promessa É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Voltamos com Conexão Teológica, um programa da Assembleia de Deus de Caratinga, que está na Rua Princesa Isabel, número 52. Se você chegou agora, nós estamos falando sobre a alegria, né? Nós já falamos, citamos alguns versos das Escrituras, já discutimos questões até filosóficas, falando sobre alegria. E eu quero começar esse bloco com um verso do salmista, Salmo 16, né? É um dos primeiros salmos de confiança. No verso 10, pois não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há abundância de alegria, né? Isso nos garante o salmista. E parece que nesse salmo de confiança, né, do começo ao fim, eu li os dois últimos versos. A ideia que a gente trabalhou no primeiro bloco, né, de que a alegria e comunhão com Deus estão intimamente ligados, né, aqui nesse verso, né, nesses versos do Salmo 16, a gente vê uma ideia da tradição judaica, né? A palavra lá no Salmo é simha, né? E essa ideia de alegria, né, ela é plural e ela está atrelada à realização, né? A ideia está intimamente ligada a algo que você realiza e você se alegra em realizar, né? Tanto é que ele pede para Deus mostrar o fim, né? Ele canta isso, né? Far-me-ás ver a vereda da vida. Né, e nos versos anteriores ele fala até da morte, né, que é a coisa mais entristecedora da nossa existência, é a morte, né, mas não para nós que andamos com Deus, né, a morte não é o fim de nada para nós, né. Então é por isso que o cristão está sempre alegre, que ele tem o contato direto com o doador da vida, né, com o ser mais alegrador do universo, né, e ele consegue visualizar essa realização. Ele é realizado em Deus, né? Por isso ele tem alegria. Alegrias, né? Porque Deus ele trata-nos, Deus ele quer nos tratar individualmente. Por quê? Porque a questão da alegria é uma questão que vai perpassar na vida de cada um. Tem pessoas que se alegram estar no campo, estar ali no meio da natureza, contemplando a criação de Deus. Tem pessoas que já gostam da agitação, né, de estar no meio de muitas pessoas. Então, a forma que Deus vai trabalhar na sua vida, para que você se sinta alegre, é individual. Mas o desejo dele é que todos se alegrem. É interessante em Romanos 12:15, quando diz assim, ó, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, a gente percebe que, quanto cristão, nós temos que ir e alegrar com aquele que se alegra e também chorar com os que choram. Independente dos que estão chorando, nós precisamos ter conforto. Com os que se alegram, nós temos que ter uma reciprocidade com ele. Por quê? Porque tem pessoas que, infelizmente, não gostam de ver o outro alegre. Infelizmente, tem esse tipo de pessoa, a gente não pode deixar de dizer isso, mas quanto cristão, não, quanto cristão, a ordenança de Deus
Quanto mais alegre você for, mais nós vamos nos alegrar com você. Porque o desejo de Deus é que você viva o melhor. Então, quando nós percebemos alguém que está chorando, nós estamos ali para levar consolo. Quando nós percebemos alguém que está alegre, nós estamos ali para compartilhar a alegria dele, né? E é tão bom hoje em dia, nesse mundo tão individualista, nesse mundo tão competitivo que a gente está vivendo, a gente parar para se alegrar com alguém que está se alegrando. Porque o luto, ele te leva, como nós já falamos aqui, né? Questão da morte. Você não é obrigado a ir num aniversário, mas num velório muito difícil você vai poder ficar ausente, principalmente se for alguém ligado à sua família. Então nós precisamos aprender a viver os momentos alegres, que eles são menores do que os momentos de trabalho. Então, esse tema tão palpitante sobre a alegria, a intenção é que a gente faça com que você entenda que o segredo é uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, preservar até mesmo aquilo que você fala, você viver uma vida que realmente vai produzir alegria, né? Porque tem pessoas que parece que buscam a infelicidade, né? As suas ações levam com que elas vivam uma vida infeliz. Aí às vezes elas falam, mas por que eu estou nessa situação? Se a pessoa for fazer uma retrospectiva da vida dela, das suas ações, ela vai perceber. Mas a alegria, ela é plantada também, né? Sim. Percebe que a alegria, ela é plantada. Você planta a alegria. Talvez alguém que esteja numa situação dessa, né, triste, né, de se alegrar com a tristeza dos outros, né? Alguém que esteja numa situação dessa, talvez seja porque a gente tem uma caminhada espelhada, né? Eu me conheço melhor quando eu olho para o Edivaldo, porque os olhos dele são espelho. Eu estou vendo um homenzinho lá dentro, né? Eu mesmo. O cara do espelho está lá, né? E esse cara sou eu, como diz o poeta aí, né? Então, a gente tem esses relacionamentos espelhados, né? Então, como eu vejo algo que eu desaprovo no outro, né, na verdade eu estou vendo a mim mesmo, né? E como não diretamente eu desaprovo aquilo em mim, né, quando eu vejo o outro fazendo a mesma coisa, aí eu aponto todas as armas para o outro, né, porque isso é condenável não nele, mas em mim, né? Então, essa situação de se alegrar com a tristeza dos outros é porque, né, o outro está espelhando uma atitude minha. E isso é lamentável, né? O cristão ele é convocado a se alegrar com os que se alegram, né? A chorar com os que choram. E até esse choro é alegrador, porque quando você demonstra esse tipo de empatia, você vai produzir conforto, consolo, esperança, né? Isso tudo vai trazer alegria para aquele que está chorando, né? E isso é muito interessante, né, na atitude cristã, né? Isso tem feito toda a diferença na história, né? Situações desse nível de empatia, né? E o que eu tenho que produzir para que a alegria venha na minha vida? Aí a gente vai no fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele vai dizer, né? Contra essas coisas não há lei. Irmão, para nós produzirmos alegria, nós temos que produzir o fruto da alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Porque quando eu produzo alegria, amor, quando eu tenho domínio próprio de mim, né, que é um fruto do Espírito, eu jamais vou entristecer alguém. Por mais que essa pessoa ela merecia ou eu poderia dar uma resposta, eu estou na minha razão, mas para não causar tristeza nessa pessoa, né, naquele momento, eu com domínio próprio eu vou... Porque quando essas coisas não há lei. A obra infrutífera da carne é que causa tristeza, é que causa dor, causa sofrimento. Mas o fruto do Espírito é o segredo da alegria. Se eu produzo o fruto do Espírito, eu estou produzindo alegria para mim e para aqueles que estão convivendo comigo. Deus nos fez para sermos felizes, para sermos alegres, né? Deus criou o ser humano para isso, para se alegrar nele, né?
Era o ápice do dia de Adão, quando na viração do dia Deus chegava no jardim para bater aquele papo, né? A queda bagunçou tudo, né? A tristeza entrou com a queda, com o pecado, né? Por isso que nós não somos todos alegres. Acontece que a obra redentora trouxe a alegria de volta. Agora, o fruto do Espírito produz essa alegria de novo, né? Aquela que o homem perdeu lá no jardim, né? Voltando a Filipenses, né, a gente, antes do verso 4 do capítulo 4, que o apóstolo fala 2 vezes, né, alegrai-vos, ele já tinha dito no capítulo 3, né, alegrai-vos no Senhor. E é interessante, quando a gente faz uma exegese mais profunda, né, no texto, você vai ver o termo ali, chairete, né? O termo grego ele tem sua raiz na graça. O mesmo termo que o apóstolo Paulo usa para graça, caris, né? Caris é graça no grego, é o que dá origem à palavra alegria, a palavra chairete, né? Então, a nossa alegria está intimamente ligada ao Senhor, é a mesma ideia de Simha, né? Nós somos realizados nele, né? Por isso a gente está em constante alegria, e isso está ligado à graça intimamente, né? Enraizado na graça. Nossa alegria, a raiz dela vem da graça de Deus, né? Porque por causa da graça, né, nós alcançamos a redenção, né? Tivemos acesso à alegria de novo, né? E isso é radical, né? Isso é radical em todos os sentidos da palavra, né? Por isso que o apóstolo fala tantas vezes, né, não só em Filipenses, mas em outras cartas, né, para essa ordenança de se alegrar sempre no Senhor. E Jesus vai dizer, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, palavras de Jesus, e a vossa alegria seja completa. Então, existe uma alegria completa. Talvez você tenha desfrutado de muitas alegrias. Você que acompanha a nossa programação, talvez você tenha vivido e acompanhado muitas alegrias. Talvez aquele bate-papo com seus amigos, aquele futebol que você participa, né? E isso é muito saudável. Aquele encontro que você tem com as suas amigas, né? Você faz aquele encontro de amigas. Como é bom, né, estar entre amigos. Como é bom você ter o seu momento de lazer que te dá alegria, seja aquele momento, como eu disse, no campo, ou aquela pessoa que gosta de agitação. Isso tudo é muito bom, mas nós queremos te apresentar uma alegria completa. E que alegria completa é essa? Ele está dizendo aqui, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós. A alegria de quem? É o que o professor falou, que é a alegria do próprio Cristo. Ele é a nossa alegria, a graça do Senhor em nós, ela vai envolver a nossa vida e nós vamos ter uma alegria completa. Não uma alegria passageira, não uma alegria de final de semana, mas uma alegria que ela vai nos completar, né? Quando se tem Cristo, você tem a alegria completa. O Salmo 16 estava aberto, né? O assunto me trouxe aqui para o Salmo 1. O Salmo 1 está lá: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não secam e não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Coisa gloriosa. A primeira palavra do primeiro salmo, né, ela aparece em outros salmos, ela aparece na boca de Jesus também, né? Ashrei. Feliz, né? Bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Né? Feliz. E é essa felicidade completa de que o Senhor fala aí, né? A vossa felicidade será completa, né? Esse Ashrei é feliz no plural, igual a gente falou do Salmo 16, né? Ali é alegrias, aqui é felicidade plural, né? E a ideia aqui, você vê pelo verso 3 do Salmo, é que se o salmista escolher ir para cá, ele vai ser feliz, né? Ele vai ser bem-aventurado, vai dar certo. Se ele escolher ir para lá também,
Seja qual for a escolha que ele fizer, vai dar certo, vai funcionar, ele vai ser feliz naquilo, né? Você vê pelo verso 3, né? Sua folhagem não cai, né? Dará seu fruto na estação própria. Tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer, já pensou? Né? É porque o seu prazer está na lei do Senhor. Olha a comunhão com Deus aí, intimamente ligada à felicidade. É por isso que a felicidade dele é completa, porque ele é completo no Senhor, né? Ele é realizado no Senhor. A alegria dele está em conhecer o Criador do universo, o seu Criador, e se alegrar nele. Né? A própria criação, né, e nós somos a coroa da criação de Deus, a própria criação ela expressa a alegria de Deus. Então, quando você percebe, você está numa grande cidade onde você está fora da natureza, te dá um ar de nostalgia, né, dependendo o local que você está, a poluição. Então a gente vê que até o próprio ambiente, Deus ele criou um ambiente de alegria para Adão e Eva, como você falou, na virada do dia, a completude da alegria dele é encontrar com o Senhor, é estar conversando com o Senhor. Então, por mais que o homem busque o conforto, por mais que o homem busque a felicidade, se alegrar, a amplitude dessa alegria está quando ele encontra Cristo. Quando ele encontra a verdadeira felicidade na vida dele, a sua vida vai ser mudada. E como essa alegria completa que nós temos no Senhor é transformadora, né? Você percebe que ambientes mudam quando pessoas que têm esse estilo de vida, né? De que o salmista fala no Salmo 1, né? De que o apóstolo fala nas suas cartas. Quando alguém que tem esse estilo de vida chega no ambiente, o ambiente muda, né? A gente vê isso em algumas passagens da Escritura, né? Quando você vê depois, o apóstolo, esse que manda a gente se alegrar sempre, né? Esse mesmo, a gente vê ele açoitado, né? Com feridas abertas, todo ensanguentado, né? Praticamente desnudo, né? Com suas roupas, né? Não sobrou nada, muitas chibatadas, deixou feridas abertas, o sofrimento é grande, né? Não tem nada ali, não tem um paracetamol, não tem nada ali para aliviar. Pomada, né? E quando chega perto da meia-noite, ele chama o companheiro e começa a cantar. Que doideira é essa? É aquele paradoxo que a gente falava no começo. Que doideira, os caras estão cantando nessa situação, né? É porque para um cristão, para alguém que anda com Deus, né, de fato e de verdade, né, a alegria é uma constância, né, é uma constante invariável, né? Não fica mudando, variando de acordo com a situação. O cara está preso, né, tem sua liberdade suprimida, né, o cara está ferido injustamente, né, passou por uma condenação injusta, e ele está cantando, né? Você percebe que todos à sua volta foram impactados por causa dessa alegria que ele tem no Senhor. Você vê que todas as prisões se abriram, todas, né? Não teve exceção. Não é só a prisão dele, né? Todas as prisões se abriram, né? Como demonstração de que a alegria do Senhor muda tudo, né? Então, você que está nos ouvindo, não perca tempo, né? Você pode ter acesso a essa alegria, né? Procure se achegar ao seu Criador, né? Se você não tem uma religião, busque alguém que fale da verdade de Deus, né? E se aproxime de Deus, que você vai viver uma vida de constante alegria, né? E como o Senhor disse, né, eu vos verei novamente, e quando isso acontecer, a vossa alegria ninguém poderá tirar, será constante, né? E ninguém vai poder tomar. Você vai ser feliz de fato. A gente se despede, eu me despeço. Foi uma honra estar aqui. Edivaldo, quiser dizer algumas... Também encerro, né, com o verso do Salmo 32:7, que diz: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, cantos de livramento. Busque na palavra do Senhor, porque ela contém a alegria verdadeira. Hoje eu tenho uma palavra para você.
Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista, certa vez ele escreveu: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, tempos difíceis que nos leva talvez a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Este é o dia em que o Senhor fez para você, dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós e procurar viver da melhor forma possível, dentro da palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou, o dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora, o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, Ele tem um dia especial para nós. E esse dia Ele propõe para nós, e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa, é muito rápido, e nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que Ele quer propor para o nosso coração, que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez na presença do Senhor, andando sempre em retidão, buscando de Deus a paz, a alegria que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. E eu quero aqui, nesse momento, trazer para você esta palavra de conforto para o seu coração. Dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, a própria palavra de Deus diz para nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente alegre, satisfeito na presença do Senhor, porque é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo o nosso dia? Como está sendo a nossa vida diante de Deus? Para que nós possamos valorizar o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer para você, o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição e nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais. E o de amanhã é uma expectativa e nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor e esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus possa encher o seu coração de alegria e não esqueça dessa palavra. O dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva intensamente, com alegria no seu coração. Deus te abençoe.